Olá, meninas. Hoje eu tenho uma denúncia muito grave, né? Vocês lembram deste ano, no início deste ano, aquela repercussão daquela modelo que foi estuprada por um empresário que foi absolvido? E os juízes e o advogado do empresário hostilizando no depoimento e ela chorando? Claro, a Cátia Fonseca, né, ficou indignada com a atitude dos juízes, promotores, advogados, né? Nesse país, vocês sabem que uma mulher, quando é violentada, quando é uma pessoa de alto nível, sempre recai a culpa nela, né? Então, parece que nós vivemos num país misógino, machista, e lutamos para ter o direito de delegacia da mulher. Há um grande aumento de homicídio, né, feminino, de mulheres sendo assassinadas, e muitos casos não resolvidos, né? Então, vemos uma impunidade, né? Salvo uns casos aí, né? Gente, eu quero relatar esse caso da conduta do juiz Hudson Marcos, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, né? Esse imbecil, esse gnóbio aí, né? E durante esse julgamento da ação que o empresário André Camargo Aranha, né? Um cara influenciado, rico, né? Poderoso, do qual ele foi acusado, né? De estuprar a modelo Mariana Ferrer, de 23 anos. Então é o seguinte, ela foi dopada, sumiram com essas provas, alegaram que não, né? Ou sumiram. Eles fazem de tudo para engrupir, para encobrir, para tirar, né? Mas o pior foi a hostilização que ela sofreu e ela chorando, né? Porque estupro, uma violência contra a mulher causa um trauma irreversível psicológico na nossa cabeça, né? Gente, o que eu vou relatar hoje, eu posso trazer inúmeros casos aí, eu sou uma cientista social e também formada em pedagogia. A história que a minha história parece um pouco muito parecida com a Mariana, né? Porque eu tive uma ação dia 26 de janeiro agora e eu fui hostilizada pelo juiz, pelos defensores de acusação dos bandidos, e eu reconheci os bandidos, e eu alegando tudo reconheci os bandidos, e um dos idiotas, gnobes, retardados, eram dois defensores que né, trata bandido assim como se fosse, né, santo, e a vítima, que sou eu, como eu sou a louca, paranoica, etc, coisa e tal, né? Então eu sou uma pessoa que eu não me conformo com isso. Então, mandaram um vídeo para mim da audiência toda, 2 horas e tanto, né, de gravação. E vocês vão ver algumas coisas e eu vou explicar para você. Mas o que é mais impressionante é que um dos defensores estava o tempo todo com o celular na mão com os dois acusados. E o juiz falando para ele desligar, ele não desligava. Agora, eu quando eu falei com eles, eu não via... eu via eles na tela, só no momento que eu falei, mas eu não fiquei durante toda a audiência, né? E quando eu falei para o juiz Bruno Cassiolato que eu tinha outras provas em mão, ele falou que eu era leiga. Leiga só se foi ele, né? E eu quero relatar isso para vocês, né? Bom, gente, eu sofri um assédio sexual no local de trabalho, na prefeitura em 2017, no local de posto de saúde, e ali já começou não respeitando a minha restrição. Então, com menos de uma semana que eu entrei no local, eu estava sendo assediada por um funcionário. Aquilo foi me irritando de tal forma, esse cara não sair de cima de mim, né? Indo no meu local e depois pegando outras funcionários para juntar para fazer um cerco. Era suquinho, era comida, era quando eu ia almoçar, esse cara ficava em cima, era quando eu ia lá fora sentar, esse cara chegava junto, ele entrava na minha sala, ele chegou a usar, passar a mão em mim, e eu peguei o braço e joguei, e ele ficou parado, e assim por diante. E uma das funcionárias chamada Kel Cristina da Silva, falou que ia ajudar ele. Eu só falando que eu ouvi dela. E essa mulher começou a me insultar no meu local de trabalho e a chamar o sujeito. Nisso, eu falava com uma mulher, uma falsa profeta, né? Essa mulher aí que eu vou mostrar para vocês, Aparecida Fernandes.
Esta mulher que vocês viram aí, que diz que é profeta, era uma pessoa do qual eu falava constantemente. Eu tenho vários áudios, né? E áudio, meninas, é prova contundente. Eu tenho vários áudios do qual eu falava com ela e ela dizia que eu estava passando uma prova, que eu tinha que perdoar o sujeito, porque aquilo que eu estava passando é porque eu tinha um parentesco, um trauma do meu pai. Charlatão são assim, né? O que eles não conseguem explicar, eles deturpam. Gente, eu vou sem rodeio, sem objetiva. Eu conheci essa mulher no Mário Gatti, o ambulatório do Mário Gatti, e lá os meus amigos advertiam: Gedilene, essa mulher, essa velha é perigosa. Gedilene, essa velha só quer aproveitar de você. Ela é fofoqueira, ela é intrigueira. Quando eu estava no ambulatório, ela tinha um despeito, uma inveja tão grande da Neile. Essa mulher falava mal da Neile, falava umas coisas que não dá para falar aqui da Neile. A Neile era uma psicóloga que era uma auxiliar de saúde bucal como eu. E ela tinha inveja porque a Neide ia maquiada, bem arrumada. Ela tinha inveja até dos seios da Neile, a velha de 70 anos. Essa Aparecida Fernandes. E eu sempre, para agradar a velha, achava que era minha amiga, sempre procurava fazer ali, escutar ela. E eu cheguei a brigar com a Neile por causa dessa velha aí. Gente, aí certa vez ela veio falar para mim que os dentistas estavam fazendo uma aposta para ver quem saía primeiro comigo, né? Os dentistas da bucomaxilo naquela época. Eu peguei e dei uma resposta para ela e ela falou que eu não era do nível compatível dos dentistas, né? Que eles eram casados, eu falei assim, olha, eu sei o meu lugar e eu não tô aqui, eu tô aqui para trabalhar, não tô aqui para me envolver com ninguém. Aí ela deu uma resposta, eu dei outra resposta para a véia. Aí eu comentei com o pessoal com quem eu trabalhava ali no expurgo, ela falou, olha, Jadilene, se for, o que tem a ver? Ela não tem nada que ficar fazendo fofoca, isso aí pode virar, né? E realmente, de fato, ali não aconteceu nenhum tipo de assédio, sabe? Eu creio que ela ficou com dor de cotovelo, deve ter ouvido um elogio, etc, coisa e tal, né? Porque ela acha que uma mulher, né? Enfim, é melhor a gente não entrar nesse detalhe. Não é isso que eu quero entrar, mas deu pra ver que a velha né? E ela falava muito da vida dela, do ex-marido dela, que ela era uma mulher que foi abandonada, que ele traiu ela, porque ele. Então ela dava a entender que ela era muito inteligente. E eu percebia muito na conduta dela que ela era parecida muito com a mãe biológica, né? Aquela mulher possessiva, controladora. E as amigas diziam, ó, Gedilene, olha como ela trata o filho dela como um bebê. Olha como ela ainda tem paixão doentia pelo ex-marido. Então, ela dizia que o ex-marido largou porque não valorizava ela, aquela história de mulheres mal resolvidas, tá? Porque tem, né, mulheres assim. Bom, e ela disse que frequentava a igreja do Nazareno Central ali no centro e falava bebê, bababá e de não sei o que, né? Que Deus estava preparando um casamento para ela e de não sei o que, e falava não sei um monte de coisa para mim e tal. E eu cheguei a me abrir muito com essa Aparecida Fernandes, falar dos traumas que eu passei na minha infância de abuso consentidos pela mãe biológica. E eu falei, né, da minha infância triste, amarga, do qual ela sempre me punia e me tratava como uma doente mental. Sim. E aí, falando, naquela época, a minha irmã, ela estava saindo do Brasil, colocou a minha sobrinha num avião e minha sobrinha elas foram para Madrid. Minha irmã foi fazer um curso na Irlanda e a minha prima, Elane, me chamou para ir com ela. E eu estava num momento de depressão, querendo mudar minha vida, realmente eu desejava muito sair do Brasil, mas eu ainda não estava sentindo segura. Então a minha prima querendo me convencer, eu não fui. Minha irmã, para fugir de uma eloquente, de uma mãe narcisista, né? Do qual ela queria tirar a guarda da minha irmã, inventando, né? Que a minha irmã torturava a minha sobrinha, que não era verdade, isso não cabe. A minha irmã a caçula, vendo que era uma pessoa perigosa, foi até o conselho tutelar e falou dos traumas, das consequências que estavam passando. Que ela queria tirar a guarda da menina, que ela queria tirar
um benefício que ela recebia, que ela queria tirar ela queria se apossar do apartamento que a minha irmã morava ali no Jardim Capivari, e do carro e tudo da minha irmã. Então, aí o conselho tutelar foi na casa da genitora, né, a Francisca, e percebeu que é uma mulher narcisista, alienação parental, e advertiu a minha irmã para tomar uma providência, porque aquela mulher era louca e era capaz de tudo. Mas foi assim, ao pé da letra. A minha irmã, meu pai veio até Campinas para ajudar a minha irmã, a minha outra irmã, a Gerilene, também ajudou. Por pouco, a minha irmã perdeu quase a guarda da filha dela. Então veja como uma pessoa que não tem limites. E eu, né, contando para a Aparecida, e ela percebeu que havia ela sabia, ela conversava comigo, eu conversava tudo que nós passamos, que eu tinha um pai que era um bunda mole, que eu não me via como pai, que é um homem que é até hoje analfabeto, que não tinha postura e vivia numa obsessão de controlar a Francisca, e a Francisca sempre de punir ele, discriminar, etc, e coisa e tal, né? E eu falei, olha, ela casou com ele já era casado, etc. Então ali eu relatei toda uma pessoa, né? E ela, então eu acho que nessa conduta vocês já devem ter percebido que as duas, que ela, Aparecida Fernandes, né? Outra dissimulada narcisista, percebeu que ela era muito parecida. Gente, naquele momento eu jamais perceberia que eu estava falando com uma pessoa narcisista e perigosa, né? E eu sempre tentando policiar a minha vida, ser reservada, mas eu acabei entrando num buraco que até hoje eu não saí. Agora eu vou começar a falar para vocês o que está por trás de toda essa bagunça escrota dentro da minha vida. Bom, como eu falei para vocês, eu sofri abuso, né? Muitos abusos na minha infância, consentidos pela genitora, Francisca. Ela sempre controladora, fazíamos nós de empregada, dizia que nós tínhamos que trabalhar para dar o dinheiro para ela. Eu saí de casa com 30 e poucos anos, prestei um concurso na prefeitura de Campinas, do qual eu não queria fazer, mas eu prestei, passei, estudei antes, né, um mês e passei. Fui chamada depois, quase quando o concurso estava caducando, em 2004, pela prefeita Isalene Thierry. E essa mulher sempre tentou controlar a minha vida. É melhor não entrar muito em detalhes, porque é muito desgastante. Eu e meus irmãos não gostamos de tocar nesses assuntos, mas assim, se a gente for falar, a gente se sente muito mal. Nós não temos mãe, nós não temos pai, nós somos órfãos de pai e mãe que não conhecemos. Nós temos paura, uma aversão que nós não temos pai e mãe. Gente, tem pessoas que não nascem para ser pai e nem mãe. Tem famílias que não são famílias. Vocês veem o que está acontecendo no mundo agora, né? Pessoas desestruturadas, desequilibradas. Eu poderia aqui dar exemplos da mãe do Henri e outras aí. Então, assim, resumindo, ela foi no local de trabalho, da onde eu trabalhava, e ali ficou do lado do assediador, para se aparecer. Fizeram uma bagunça na minha vida, e quando eu contei para o sindicato da prefeitura, eu fui ameaçada pela Roseli, dizendo que eles iam colocar todo o sindicato contra mim, para me ferrar, porque é assim, quando você denuncia alguma mazela da prefeitura contra você, funcionário público, você que é o louco, você que é o mentiroso, eles deturpam todo você, eles depilam você, eles massacram você. E eu me lembro numa fala do Paulo Mariantes, ele falou, Gedilene, qualquer coisa que você fizer, eu falei, mas Paulo, a minha folha de frequência foi fraudada, fiz BO, e não adianta, você faz BO, eles encobrem, né? E eu fui assediada, etc. Ele falou assim, ó, se você é adiante, eles fazem você, eles amassam você, eles massacram você, eles fazem picadinho de você. Mas eu não me conformo com o que eles estão fazendo comigo. Olha, Gedilene, e eles vão te colocar para um lugar e para um lugar, e foi o que aconteceu. Então eles me chotaram do meu lugar de trabalho, deixou o assediador
Nisso, eles ficaram a favor do assediador, né? Desse vagabundo, desse assediador, contra mim. O cara entrou com ação de danos morais. Eu disse que eu não iria pagar. E eu conversando com essa Aparecida Fernandes, e essa velha dizia que o que tinha acontecido comigo era porque eu era desobediente, que eu era rebelde, que eu era orgulhosa, que eu tinha um ego grande. Tudo que é nela, ela falava de mim. E que eu fui lá para trabalhar para ajudar ela e que eu estava pecando. Gente, eu ali naquela fragilidade, eu pedi perdão para a mulher, a velha falou assim: "Isso mesmo, você tem que, né?" E foi uma confusão tão grande na minha vida e eu não escutava os amigos. Bom, aí naquela confusão da audiência, nenhuma das mulheres funcionárias foi ao meu favor depor. Eu não sei que bagunça que eles fizeram. Quando eles querem inventar alguma coisa contra você, eles fazem, eles conseguem. E a quem foi a faxineira, que foi assediada e foi lá para defender esse vagabundo desse assediador. A advogada não tinha usado as provas, que eu tinha provas desses caras em cima de mim, ela não usou, incompetente. Uma advogada, uma mulher, né? Eu perdi a audiência, eu disse que eu não iria pagar e não paguei. Quando saiu a audiência, 2 meses e meio depois, eu fui assaltada. Antes disso, a Aparecida Fernandes disse que que eu ia ser assaltada, que eu ia sofrer um grande roubo. E ela me convenceu de ir morar com a Francisca, e eu não queria, não queria, não queria. E os meus amigos não vai, e o pastor amigo não vai, que você não dá certo com essa mulher não vai te ajudar. E eu não sei, porque eu tava com a cabeça, eu achei que eu ia... Naquele momento eu tava no local de trabalho, e esse cara perseguindo, essa Kel Cristina foi até o meu local de trabalho, com o celular na mão. Esse sujeito, antes de ser assaltada, passou no meu trabalho, no ponto de ônibus que eu tava. A polícia não conta com isso, né? Eu tô falando de assédio, gente, de roubo. E a audiência, eles quiseram proteger os bandidos e encobrir o assédio. Então, tudo que me acontecer agora, que eu falar da mãe, que eu falar do assediador, dessa manipulação, eles vão dizer que eu sou louca, transtornada. Então, é uma audiência de crime, de roubo, do qual eu reconheci os bandidos e do qual eu estou relatando que quem foi que estava por trás disso foi a manipuladora da Aparecida Fernandes, a genitora e o assediador e a prefeitura envolvida nesse golpe contra mim. Quando eu fui assaltada na casa da mãe, já genitora, no outro dia, ela ligou lá para um psiquiatra, não sei quem, querendo me convencer, só faltou me levar, né? Que eu estava traumatizada para um psiquiatra do qual eu não sei. Eu falei, eu não vou, eu tenho o meu, por que eu vou um estranho? E a Aparecida Fernandes fazendo complô. Não vai, não se afasta, você tem que ser valente, eu tenho tudo isso gravado. Você tem que ser valente por isso, por aquilo outro, aquela conversa. E passando os dias, a genitora agressiva, dizendo que eu estava agredindo ela. Do nada, assim, na casa, e eu com medo, preocupada, né? E ela dizia que o que tinha que levar do meu já tinha levado. Eu não me conformava e ela dizia que ia na polícia e me processar, que eu estava agredindo ela. Aí, quando eu contei para a manipuladora, e eu não sei o que você vai fazer aí na casa da sua mãe. Eu falei, mas você, Aparecida, dona Cida, que me convenceu de vir aqui. E ela calou a boca. E naquele dia, a Aparecida Fernandes disse também que quem queria me roubar já estava me sondando há muito tempo para me roubar. Se eu não tivesse mudado para casa da genitora, essa ordinária, e eles tivessem entrado no condomínio, ou como eu disse, que ele estava me seguindo, perseguindo, passando ali no local de trabalho no Perseu, claro que a acusação ia cair em cima dele. Então eles estavam sondando aquele momento em janeiro, dezembro, janeiro, ali, do qual novembro a Kel foi lá. Então eles já estavam sondando uma maneira de, sei lá, me sequestrar para assaltar. E a Aparecida falou, a profeta, dizendo que eu ia sofrer um grande roubo.
E quando eu estava prestes a mudar, ela falou que não, depois que sim, que Deus ia honrar, que eu tinha que ir lá perdoar a mãe, porque não sei o que, aquela coisa, aquela história leviana, que eu precisava levá-la para a igreja, porque ela precisava de Deus, aquela eloquência, que a minha vida não ia andar, não ia caminhar se eu não ajudasse a eloquente, para mim ajudar ela, para mim fazer as coisas para agradar ela. Só que é uma mulher que não agrada a filha, ela desagrada, ela adora instigar, pejorativos, desqualificar. E quando eu fui assaltada, aí voltei pro apartamento, a Aparecida, olha, muda sua chave, porque essa mulher pode entrar aí com os bandidos, não sei o que, essa mulher é louca, os miolos dela, não sei o que, não sei o que. Gente, tem fato, isso, áudio é prova. Áudio é prova, então veja quanta coisa essa mulher deixou, e eu tenho prova das coisas que ela falou. Agora eu vou mostrar um áudio para vocês, do qual ela fala assim, esse bandido, esse assediador já queria te roubar. Presta atenção, gente. O que eu acho, né, porque a gente sempre acha alguma coisa, é que você deve conversar com Deus, falar, Senhor, eu tô nessa prova, né, e eu conto com a sua ajuda, eu quero que o Senhor coloque pessoas que possam mesmo me ajudar, não que fique me enganando. E eu quero mudar muito a minha vida, mas eu preciso sair dessa confusão para começar a ser mais forte. Eu não quero ser fraca, me ajuda, Senhor. Porque, nossa, apertar um pouco você sai correndo. Vai para outro lugar, arruma outra confusão, outra. Já começou tudo por causa daquele negão do centro de saúde. Custava muito você fazer de conta que nem estava vendo ele. Que ele viesse chavecar você nem se importasse, não, você já foi falar que outras coisas que não precisava, não, eu não gosto por causa disso, por causa daquilo, porque já foi falar, já foi colocar maldição na própria vida, falar coisas pesadas sobre você mesmo que não é verdade. Isso não pode ser, isso daí é fraqueza, você não é valente para enfrentar o problema, cala a boca então, que tinha que falar. Todo lugar desse mundo as mulheres são cercadas por gente, homens sem noção. Eles vê uma mulher meio sozinha, já fica rodeando ela. Isso é normal. Tanto é normal que ninguém nem liga mais, não dá nem confiança. Você não sabe sair do problema e arruma uma confusão 100 vezes maior que o problema. Aí por causa que esse cara queria dinheiro seu porque ele falou que você fez, aí sei lá o termo, queria até dinheiro porque achou que você prejudicou ele, pronto, aí você teve que mudar de lá, claro. Todo mundo que conhecia aquela história falou, acho que é melhor mudar, né? Porque assim que a sua mãe você fica mais protegida e não sei o quê. As pessoas falam aquilo que elas estão pensando. Agora você, que é a dona da vida, que mora aí nesse corpo, que chama casa do Espírito Santo, você devia ser mais forte, Gê. Agora, pelo seu tom de voz, eu vejo que você está louquinha para fugir do problema. Deus me livre, credo, eu nunca tinha visto ninguém que nem você. Você não segura uma barra de jeito nenhum. Enquanto você não segurar um problema até terminar, você não vai ter vitória. Será que você não percebeu isso? Você tem que perceber, Gê. O terceiro olho é a percepção, é perceber as coisas que estão acontecendo e não deixar ela atingir você. Tem que cair de cabeça no problema porque não está percebendo nada. Tem que perceber, sim. Está na hora de você acordar. E parar de falar que vai sair desse problema. Você só pode sair quando eles falaram, não tem jeito mesmo. Acabou. Você não vai conseguir resolver nada, aí você sai deles e vai para a polícia. Tem que ir para a polícia depois. Bom, gente, vocês viram aí que ela conversava comigo. Eu tenho N áudios dela, essas baboseiras de igreja, né? E ela incentivando. E em nenhum momento eu falei que ia fugir do problema, eu falei que ia na polícia. Vejam que aí que ela dá uma jogada, só que ela dizia que não ia adiantar ir na polícia, que a polícia era comprada. Dava a entender que ela conhecia a quadrilha.
ela gosta de dar uma despertalhona, né? Então ela mandava eu ficar colada na minha prima e eu e minha prima estávamos ali juntas, unidas para resolver aquela questão. E tudo, absolutamente tudo eu passava para ela. Por isso que a polícia do sexto DP falou, você passava fita para a velha estava querendo te engrupir. Gedilene, esse povo de igreja, eu não sou mais do sistema, eu perca de tempo, a minha vida só andou para trás como cientista social, eu não falo, olha, enfim, eu não vou entrar em detalhes se você problema seu, eu saí muito bem resolvida. E perdi dinheiro, falava com uma eloquente, quando um amigo pastor falou assim, minha filha era uma eloquente, ela tá junto nesse assalto. Elas estão juntas, elas te manipulou de uma maneira. Vejam que essa ordinária, dessa falsa profeta, diz que eu sou covarde, que eu não sou valente, que eu tinha que enfrentar o problema. Então, eu segui a minha intuição e fui no sexto DP falar para eles, entreguei as provas, as fotos, o endereço, telefone e até placa do carro dos bandidos. E, gente, eu em nenhum momento eu fugi do problema, eu enfrentei. E aqui ela deturpa, ela era a genitora o tempo todo, eu desconfiada, com o pé atrás. E tem um áudio que ela fala assim, que um telefonema do dia 15 de fevereiro, de assim que eu fui assaltada, que ela falou que eu ficava, ela começou a delirar, falar que eu ficava nervosa quando falava no nome do assediador. Ela sabendo que eu tinha nojo, paura desse cretino, e eu dizia, ele não se aproxime de mim, esse cara não perde por esperar. Bom, legítima defesa, não é não. E ela disse que ele gostou de mim, BBB, bababá, que não vale a pena aqui comentar, mamãe de... E eu disse, eu não tô falando do assediador, tô falando dos bandidos. Aí eu mandei um áudio, um WhatsApp pra ela, uma mensagem, dizendo assim que eu não gostei de ser assediada por esse cretino. Eu falei aberração, escrevi aberração. Eu não entrei no território dele e ele não deveria ter entrado no meu território, que jamais eu ia consentir que essa aberração me aproximasse de mim, né? Porque eu sabia que se tratava de um marginal. Ela me mandou, ai, foi só uma brincadeira, e as BBB, bababá, querendo se explicar, né? E eu disse, nenhuma mulher gosta de ser assediada. Veja que aí ela fala que as mulheres, com coisa que as mulheres, né? Mas, gente, quando eu estava no Vila União, ela dizia, ela deturpava, inventava que as mulheres lá abriam as pernas para esse cretino aí. Então, que a coordenadora era assim com esse assediador. Então, muitas mulheres ali eram casadas. E ela dava a entender que as mulheres, essa fala dela, que as mulheres gostavam de ser assediadas por esse sujeito. Só eu que não gostei, né? Na verdade, as mulheres do posto do Vila União tinham medo desse sujeito. Elas tinham que engolir e ficar pianinho ali. O cara assediou a própria colega de trabalho, a outra funcionária da Albatroz, que o marido dela foi no portão brigar com ela. Ah, então eu sou louca, eu sou mentirosa, né? Então, dessa confusão toda, eu tô denunciando todo esse golpe aí. Gente, é telefonema, videochamada, tudo isso eu passei pra polícia. A própria polícia falou no CSDP, olha o que esse cretino, esse vagabundo fez com você. Ele quer te extorquir, tirar sua paz. Eu falei, vocês não vão fazer nada, pois eu acabo com essa carraça desse desgraçado. Ele não se aproxime de mim. Então, assim, legítima defesa. Ela falou, legítima defesa. Olha o que ele fez. Ele quer te extorquir, ele quer mais ainda te tirar sua paz para te colocar medo. Só que não bastasse a manipuladora da falsa profeta, tinha a genitora da mãe, uma ordinária. Ambas as duas, a mesma conversa. Gente, isso eu vou explicar em N vídeos. Agora eu vou mostrar os vídeos para vocês da promotoria da audiência, que foi uma palhaçada, e eu estava na casa da minha amiga jornalista, foi uma palhaçada. Eu teria vergonha se eu fosse o juiz Bruno Cassiolato. Gente, fui várias vezes no Ministério Público, eu tenho como provar isso. O que serve o Ministério Público? Aliás, é conchavo com a prefeitura? Estamos tendo uma audiência de roubo.
Por que tá falando aí que a Gedilene é delinquente, louca, paranoica? Ó, pelo amor de Deus, cara, engole o que você falou. Engole o que você falou, dorme com essa. Você é um pateta. Você é um pateta, você tá ganhando dinheiro. Ah, me poupa, não vem me esculachar como mulher, não. Você é um misógino, dá até nojo do que você falou. Mais impressionante, quando eu falei do matador do Zé Mário, o cara ficou preocupadíssimo. Porque quando você entrega traficantes, o problema é sério. É uma quadrilha, pelo que a minha prima falou, do PCC com comando. E a minha prima está envolvida numa questão aí que salvou a vida desse Zé Mário, do qual ele matou um outro bandido, um justiceiro que ia matar ele. A minha prima, pelo amor de Deus, não conta essa história pra ninguém. Esse cara aí, minha prima falou que ele é matador. A sobrinha do Marola falou que ele era um matador. E se eu continuasse abrindo a boca, que ele ia me matar. Não é. As pessoas relataram para a senhora quem teria sido, quem seriam os assaltantes, mas que era para a senhora deixar para lá, que a senhora não recuperaria o bem. Aqui, o promotor do Ministério Público conversando comigo, me perguntando, e o defensor lá estava preocupadíssimo, né, com a resposta que eu dei. Eu não estou vendo o vídeo. A senhora não está vendo? Aqui embaixo, veja que um dos defensores de defesa dos bandidos está com o WhatsApp ligado, falando com... Bom, acho que aqui ele está sendo ouvido, né? Mas depois que eu vi o vídeo, gente, o cara o tempo todo, o defensor com o celular, com o WhatsApp com o bandido, por que eu não estava vendo toda essa audiência? Porque eu iria entrar e questionar. Então veja que tudo não passou de uma grande palhaçada. Um show, né? Tudo para encobrir a questão do assédio, o dano moral que a prefeitura vem me causando. Ele é o Eduardo. Pode ficar em silêncio. Se o senhor quiser explicar, dar a sua versão sobre os fatos, o senhor está com a palavra. A senhora não tem nem falado, não tem conhecimento do que ela disse. O senhor nega esses fatos? Isso. E o senhor ficou sabendo a respeito... Pessoal, aqui é a Aparecida Fernandes, a manipuladora falsa profeta. Aqui é o relatório de ocorrência que a prefeitura fez lá em 2017 me esculachando, dizendo que eu sou louca. Olha só, que vergonha. Esse relatório foi um relatório escroto, do qual o juiz Henrique Nader, na audiência, perguntou quem tinha feito contra mim. E a Camila, do posto do Vila União, a gestora, falou que tinha sido a prefeitura. Foram 3 vezes que ela afirmou que era a prefeitura. Desta Maria Aparecida Fernandes, né? Essa sem vergonha dessa velha aí, essa outra narcisista. E depois do assalto, que eles me bateram, queriam me levar à força dentro do carro, sabe lá fazer o que mais. Levou, a velha falava assim, Gedilene, quem queria te assaltar já estava muito tempo te sondando para te assaltar. Gedilene, você tinha que ter tomado cuidado com as suas coisas. Gedilene, aí eu falei assim, mas você me convenceu a vir morar com essa louca? Ela ficou quieta. Aí ela disse assim, olha, Gedilene, ele queria te roubar e te assaltar, o assediador. Aí ela disse, olha, Gedilene, a sua mãe não quer nada com Deus não, ela tá com os miolos mole, sai perto dela. E aí uma hora ela dizia que eu tinha que cuidar dela. Realmente não é minha pretensão ficar perto de uma pessoa dessa nem de cuidar. Porque ela não vive com ninguém, é só de machucar e ferir, de denegrir. Vejam bem, eu sou uma mulher de 49 anos, formada em 2 faculdades, uma pessoa dessa medíocre, tá pegando pesado. E eu disse pra minha irmã, olha, é bom que ela não apareça na minha frente. Ela não tá brincando, eu não estou brincando, essa foi a última vez que essa ordinária fez isso.
O advogado de criminalista falou: Gisilene, ela vai aprontar com esse sujeito. Eles vão mandar, se não for ela, ela vai mandar alguém. Porque a lição de casa ela conseguiu. Ela, juntamente com esse conchavo, com a prefeitura, com essa quadrilha, esse assediador, eles já tiraram muita coisa de você. Eles precisam deixar você inválida como louca para te extorquir de novo. E ela vai mandar te matar, ou de mandar alguém te assaltar, te dar uma facada, um tiro, ou você ficar desestruturada a tal ponto de fazer alguma coisa para ela dar uma de vítima. Então, gente, a coisa é muito séria, não é ficção, tá? Essas pessoas são assim. Elas são assim e eu... Gisilene, por que você não sai perto dela? Eu não estou morando com ela, mas ela está na cidade toda me procurando para fazer mal. Essa coisa vai dar cagada. Eu fui no Ministério Público, relatei a situação de gravidade. Teve uma audiência dia 26 de janeiro agora, eu contei para o juiz, esse pateta, esse gnóbio, esse juiz Bruno Cassiolato. Antes da audiência, eu dei uma verificada na conduta desse juiz. Pelo que eu vi, ele tem conchavo com órgão público e influência. Então a jornalista me mandou dar uma olhada e parece que tudo que era contra o prefeito Jonas Donizete abafava. E quando eu estava na prefeitura, né, eu sou funcionária pública ainda, eu fui várias vezes na Câmara falar com muitos vereadores. E eles estavam tendo uma dor de cabeça tremenda para tirar o Jonas, para acusar de muitas irregularidades. Vermelho e tantos outros aí. E procurei aqueles que eu achei confiável. Falei com o Tourinho, falei com a Mariana Conte, né? Mas eu não sei o que acontece com a Câmara, que esses vereadores, em vez de ajudar o funcionalismo público, não fazem nada. Mas quando é para te ferrar, eles são os primeiros a te ferrar. Vocês se lembram, uns anos atrás, que um servidor de uma R aí denunciou umas irregularidades do prefeito Hélio de Oliveira Santos? O que aconteceu com ele? Ele foi ameaçado e teve que se afastar do trabalho. E a advogada dele, ela foi pega no flagrante lá de alguma coisa de extorsão, né? E quando ela foi pega, ela estava entendendo, essa advogada. Pois bem, essa mulher com teto de vidro, aconteceu isso e a advogada estava numa situação e esse rapaz, eu nem tenho mais informação dele. Então, o que acontece na prefeitura é assim: quando você vai de encontro ou denuncia alguma coisa, eles vêm como uma avalanche em cima de você. Quando eu relatei isso para o Paulo Mariantes, ele falou: Gisilene, é o seguinte, eles vão te massacrar, eles vão fazer você de picadinho, eles vão te espezinhar, eles vão te desqualificar, dizer que você é louca, que você inventou, eles vão fazer de tudo para te exonerar, para te chamar no DPDI, que é uma humilhação, e assim por diante. Eles vão avacalhar com você, e olhe lá. Então, o Paulo é muito consciente disso, do que ele faz. Então, e ele falou: não mexe, quanto mais mexe, mais fede. Porque quando você começa a debater com eles fazem isso, eles compram tudo, eles manipulam tudo. Então, gente, eu sendo assediada no local de trabalho, nenhuma funcionária foi ao favor. Vocês sabem disso que acontece, isso mesmo, porque um bando de bunda mole de mulheres não sabe, né, o seu valor, o seu poder. Teve medo, né? Porque se tratava de uma pessoa malandra ali, né? E nenhuma ficou a meu favor. Eu fui escorraçada do local do trabalho para eles poderem manipular. Pois bem, ela foi no local de trabalho e armou essa situação. Vou mostrar para vocês a carta do qual ele esculacha comigo. Essa carta foi entregue no dia do primeiro julgamento, porque o assediador entrou com uma ação de danos morais e inverteu que era racismo, né? Não podia aparecer o assédio do sujeito, mas um racismo que não comprovou. Foi a faxineira, a zeladora, a favor desse ordinário, esse vagabundo. Gisilene, por que você está falando assim? Isso pode piorar com você, mas é isso que eu quero. Eu quero instigar para que eles saiam, para que eu leve as provas que eu tenho.
A questão que eles querem agora, o que eles querem agora é assaltar e levar as provas que eu tenho diante de mim, né? Do qual eu levei no Ministério Público, do qual eu entreguei para advogada e para uma jornalista. É isso que eles querem. Eles querem afastar qualquer episódio de gravação de áudio para tirar o rabo deles da reta. Gente, eu sou funcionária pública, não tenho idade, não tenho problema mental. Vejam o que a prefeitura aí colocou, dizendo você tem que levar documento para se aposentar. Eu não sou obrigada a aceitar a aposentadoria. Eu estou dizendo para eles aí, vocês vão ver, que eu quero voltar a trabalhar. Eles não querem que eu volte a trabalhar, não. Porque a outra fez a lição de casa de fazer toda essa patifaria de mandar assaltar a própria filha. Ela precisa conter na loucura dela, dentro da casa dela, do qual o local que ela foi assaltada, para fazer o masoquismo do assédio, da prostituição que fazia lá atrás. E isso eu não vou aceitar. Eu não vou morar com ela em hipótese nenhuma, eu não quero vê-la na minha frente. Se ela aparecer na minha frente, a coisa vai pegar. Então eu fui na delegacia, coloquei tudo isso, mostrei as provas de tudo que ela fez comigo, do que ela está fazendo, das gravações dela tá querendo dizer que eu inventei nome de bandidos. Ela com esse assediador, com essa velha, criou toda essa situação. Minha prima falou, quem fez toda essa patifaria foi a sua mãe, que mandou te assaltar, dizendo que vai colocar esse assediador porque você é solteira, porque tá fazendo o melhor para você. O que ela quer ver é uma desgraça, mas ela não vai ver na minha frente. Esse tipo de gente pode fazer... Você vê que essas pessoas, elas não têm limite. Elas não têm. A polícia falou, Gedilene, esse tipo de pessoa não tem limite. Elas podem te prender, elas podem te sequestrar, elas podem fazer qualquer coisa com você e te fazer de refém. Elas não têm limite. Você não vê que faz com criança, amarra criança, faz coisas horríveis. Eles vendo que você é uma mulher inteligente e capaz, eles vão fazer de tudo. Eles vão te cercar de um jeito. Mas cedo ou mais tarde, quando ela te encontrar, ela vai fazer alguma coisa. Então, gente, é uma situação assim. Elas são loucas, ela fala que a filha é louca, vão falar que a filha é louca, se a filha fizer alguma coisa com ela, dizemos que a filha é louca. E ela diz que a filha é louca, ela vai ficar chantageando, amedrontando a filha. Só que agora ela não vai mais me amedrontar, ela não vai conseguir mais isso. Ela vai querer criar uma guerra e eu não vou aceitar. Gente, eu tenho gravação de parentes, nenhum vai na polícia, nenhum me ajuda, só querem dinheiro. Eu não tenho casa própria, eu tenho meus animais que eu cuido, né? Eu sou professora e estão atrapalhando de eu arrumar outro trabalho, porque eles querem validar uma aposentadoria por invalidez e eu estou dizendo que eu não aceito. E querem ainda me processar por processo disciplinar. Ué, se eu sou louca, por que quer me processar por processo disciplinar? Neste país, você ser pobre, você ser mulher, índio, você é descaracterizado, você é invisível. Então, a Cleusa falou, o Ministério Público não te ajuda. Eu mandei e-mail para a promotora do caso, a Simone Horta Rodrigues, daqui de Campinas. Ela recebeu, né, falou, fala tudo, falei. Na audiência, esse juiz com esses defensores, tinham dois defensores lá dos bandidos, um que parecia que estava embriagado, com uma batata na boca, um retardado. Você viu os bandidos? E eu falando, vi, reconheço ele, se eu vi agora, entreguei os dados todos para a polícia. A polícia fez uma investigação, as coxas, porque a polícia não faz nada quando se trata de mulher. Se eu fosse uma pessoa famosa, gente, isso aí já teria sido desvendado há muito tempo. Então, eles me hostilizaram. O juiz perguntou o nome do sujeito. Eu falei pro juiz Bruno, esse imbecil, esse ignóbil, eu falei, olha, dias antes de eu ser assaltada, ele passou 2 vezes lá no local do meu trabalho. O juiz não quis ouvir. Eu falei que eu tinha provas, o juiz não acatou. Eu falei no final do que eu tinha falado, que
eu tinha muita coisa ainda para falar e provas. Ele disse que eu era leiga, esse Gnóbio disse que eu era leiga, esse Bruno Cassiolato, e que assim, ele descartou. Então, quem que depôs? Eu e a genitora. E ali, um dos defensores dos bandidos, né, porque eram dois, né, porque os bandidos precisam mais de defesa, né? Os dois falaram que não estavam no local, aquela bagunça toda, né? Eles são santos, né? Bandido, né? E disseram que estava numa festinha, numa segunda-feira à noite estava numa festinha. E ali eles tentaram encobrir, e esse cara denegriu, falando que eu sou louca, que eu sou paranoica, que eu tenho... Falou um monte de baboseira que eu não sou. Ele deve ser médico, ele deve ter meu laudo, né? Esse Gnóbio. E esse misógino, né? Ele deve ter problema, né? Ele tem problema, ele é misógino. E ali eles bagunçaram, eles estavam preocupados em defender os dois bandidos. Porque se chega pega essas provas desse assediador com essa velha, chega a empresa, chega nesse conchavo junto com a prefeitura. Aí eles para manipular, para confundir tudo, né? Porque é um conchavo, né, gente? Uma influência dessa, eu sei que é tudo conchavo. Um dos bandidos, fingindo que estava lesado, né, esse Eduardo Cunha, disse que a Francisca foi procurar ele no bar. Eu fui no porão lá falar com essa quadrilha. Eu reconheci os bandidos. Eles estavam me hostilizando com coisa que eu deveria ter aceitado a sério desse marginal, né? Porque você é um marginal, esse vagabundo. E a própria Aparecida Fernandes disse que a empresa tem conchavo com esse vagabundo. A própria Aparecida Fernandes. E tem áudio do qual ela falou que esse sujeito, o que ele queria era me roubar. Então, por que não pergunta para ela por que ele queria me roubar? Ela própria disse que a prefeitura é uma putaria, uma imoralidade, que não iria me ajudar. Que eu tomasse muito cuidado, porque eles iam me prejudicar a todo custo, que eles estavam sambando em cima da minha cabeça. Esta mulher deveria estar diante do Ministério Público e ela não estava na audiência. Estava eu, a ordinária da genitora, fingindo-se de coitadinha, de vitiminha, né? Dizendo minha filha, que na verdade é uma infeliz, é uma bruxa, que não apareça na minha frente. Por isso que eu estou hostilizando, porque aqui ela vai ficar com medo e ela vai fazer algum golpe. E eu estou esperando, porque a polícia falou que tem que acontecer alguma coisa contigo para que nós vamos atrás dela e deles. Tem que acontecer. E eu estou esperando acontecer e eles não vão me deixar em paz. Ela acha que ela tem posse, controle. Ela quer porque quer matar. Eu já falei, gente, o que ela quer é matar. O desejo dela, ela não pode, ela tem prazer, ela diz que ela é inimiga das filhas. E tudo que é de ruim dessas pessoas, elas lançam contra você. Eu não vou viver com essa mulher. Isso vai dar merda. Ela não me provoca, foi a última vez que ela fez isso comigo. Eu sou uma mulher consciente. Né? Eu quero paz, mas ela não quer paz, ela quer guerra, ela quer conflito, ela quer sangue, ela quer morte. Uma pessoa que tem crime nas costas, toda a família sabe. Uma pessoa que intentou contra a vida do meu pai. E eu não sei por que ele continuou convivendo com ela. Eu não entendo. E o meu próprio pai, não posso contar com ele para ir na justiça e me ajudar. É outro também. Então eu não posso contar. O advogado falou, Jadilene, você não pode contar com nenhum deles. Eles não estão nem aí, eles não te veem como uma pessoa capaz e normal, eles querem tirar tudo de você. Eles querem ver você na merda, e ela também, para que ela se deleite diante dos vizinhos, dizendo que você que procurou isso, que você é louca. E te invalidando, eles não vão te dar crédito. Eu falei para o advogado, isso aí eu dou um fim. Então, gente, é gente perigosa, gente masoquista, que eu estou relatando para vocês. Então, eu vou mostrar para vocês aí, eu passei áudios, gravações do que está acontecendo comigo para a promotora. A promotora Simone Horta, que estava diante do caso, os bandidos estavam presos, o Ministério Público estava recusando,
E de repente, uns dias antes, né, semanas antes, passa o caso para esse promotor do Ministério Público, que no dia estava lá vendo se tinha passando mosca, se a caneta tinha caído, né? Mas veja, até que ele consciente, ele me defendeu. Ela mesma falou que foi a própria mãe que mandou roubar ela. E os defensores de acusação dos bandidos estavam lá, né, de conchavo para proteger os bandidos. Porque tem que proteger a imagem da ordinária, da putaria da prefeitura. Então, gente, é uma situação escabrosa, tem que sair dessa loucura, porque eles querem mesmo é meu sangue, eles querem mesmo a minha morte, eles querem mesmo é calar. E eu falei pra minha amiga, olha, eles vão colocar isso tudo contra mim. Escuta o que eu tô te falando, porque é assim, mulher, quando chega na justiça, quando vai falar a verdade, eles não estão nem aí. Eles não estão ali, eles veem como objeto. Nesse país de terceiro mundo que vivemos, mulher aqui não é nada, gente. É ridicularizada, é prostituta, tem que aceitar assédio, né? Eu não sou obrigada a aceitar. Eu não sou obrigada a conviver com uma pessoa desequilibrada, louca, infame. Eu quero paz. Mas se eles querem guerra, vai ter guerra. Eu estou relatando uma situação escabrosa e vou mostrar essas provas para vocês. Amanhã eu vou mostrar um vídeo para vocês do qual o que é eloquência em sistema religioso. Tá assim. Eu saí dessa loucura porque eles não te ajudam, só quer seu dinheiro. Te fazer de bobo, de paralisado. E não, infelizmente no nosso país as pessoas precisam acordar, sair desse sistema vexatório. Gente, continuando o vídeo aí, vou mostrar mais provas para vocês aí do que eu tenho feito. Eu não estou parada e eu tive que criar um canal para falar sobre isso. Gente, eu, orientado pela minha advogada, mandei uma carta pedindo se havia um processo disciplinar, um processo contra mim. Eles estão negando de me mandar a cópia, né, que eu tenho direito, e eu tô falando, diz que tem de aposentadoria, eu questiono, né, que eu não tenho interesse de aposentar porque eu não tenho idade e não tenho problema de validez. Isso, né, do qual eu peço esclarecimento da reunião lá no Vila União, aqui do qual eu fui na Defensoria Pública relatar o assédio, aqui alguns vídeos que eu vou demonstrar para você no canal sobre essa audiência vexatória. Eu vou mostrar para vocês em pedaços a audiência que o juiz Bruno preferia que fosse outro juiz. Aqui a genitora falando que conhecia o bandido, só que na audiência ela não reconheceu os dois bandidos. Que gozado, né? Aqui os dois defensores do mal, né? Defendendo os bandidos, o juiz, e esse embaixo é o promotor do Ministério Público. Aqui eles estão falando com alguém. Eu dizia pro Zé Mário, não tem a ver questão. Este alguém sou eu, Gedilene, que estou depondo. A senhora tinha quais características físicas falando com o promotor para ir começar atrás dessas pessoas? Então, o Eduardo, eu vi ele na favela no dia 15 de fevereiro de 2018, onde menor. E eu digo que o matador, o Zé Mário, esse traficante, ele questionou que era questão política.